Olá, vou falar um pouquinho hoje sobre a memória e já começo com uma pergunta para vocês. Como está a sua memória? Vou trazer aqui umas informações para você visualizar um pouco a memória como uma função cerebral, né? Eu, como geriatra, atendo muitas pessoas que falam que a memória está ruim, mas não necessariamente é a memória que está ruim. Eu vou mostrar isso para vocês de uma forma bastante simples. A memória é uma função cerebral, certo? Temos várias funções, como a linguagem, como a visão espacial, planejamento, crítica, julgamento, audição, enfim. A memória dá para a gente imaginar como se fosse um arquivo, algo relacionado ao passado, um museu, um depósito, em que a gente vai nesse arquivo buscar alguma informação. Então a memória está atrelada à linha do tempo, no tempo passado. E o tempo presente, como é? O que é a função do tempo presente vinculada à memória? É a atenção. Então essas funções se complementam. Muita gente fala que tem falta de memória, mas tem falta de atenção. Por quê? Porque no tempo presente ela não está presente. Ela está pensando em outra coisa. Por exemplo, quando entra em casa, está cansado, larga o celular, a chave em algum lugar e perde toda hora. E fala que a memória está ruim, mas na verdade é uma falta de atenção. Para você ver que a coisa vai se tornando um pouco diferente. Nessa mesma linha do tempo, a memória associada ao futuro já tem o nome de imaginação, quando a gente vai lá para frente tentando olhar como a coisa vai desenrolar. E essa é uma função muito importante que a gente tem que ter um domínio, treinamento sobre a imaginação, para que não vire um devaneio, que é uma imaginação muito irreal, assim, muito longe daquilo que poderia ser. E o que acaba gerando sofrimento, porque o devaneio ele não chega, ele é um pouco distorcido. Então, harmonizando essa linha do tempo, a memória, a atenção e a imaginação, a gente consegue trabalhar mais aspectos dessas funções, né? Tanto a memória como a atenção, quanto a imaginação, ou seja, usar esses três aspectos de forma que a gente consiga viver de uma forma mais harmoniosa. Isso tudo pode ser melhorado com treinamento, com atitudes, com hábitos, por exemplo. Melhorando a qualidade do sono, a gente melhora a nossa atenção e a nossa memória, já que uma pessoa que dorme mal está cansada, e isso prejudica essas funções. Uma pessoa com muitos pensamentos, com a cabeça muito preocupada em determinados assuntos, também vai ter essas funções prejudicadas. Às vezes a pessoa até perde a capacidade de imaginar ou fica presa em memórias passadas e isso compromete a atenção. Então já é uma forma diferente de se olhar. Melhorando hábitos, por exemplo, adicionando um exercício físico, isso pode ter melhora, porque o exercício físico, desde que a pessoa goste desse exercício, isso passa a ter um efeito no bem-estar. Melhora neurotransmissores, por exemplo, a serotonina associada ao bem-estar, melhora, quando a gente está fazendo algo que gosta, melhora a ocitocina, que é hormônio associado também a bem-estar, a gente gostar de pessoas. Então a gente está num lugar com pessoas amigáveis, aumenta a ocitocina, a gente sente vontade de abraçar, de cumprimentar, de conversar, de trocar ideia. E isso acaba melhorando essas funções também. Na hora de escolher o exercício, é importante que seja um exercício que a gente goste de fazer. Isso é muito interessante, porque muita gente fala que assim, academia, que vai na academia, mas não gosta. Então é interessante encontrar o exercício que a pessoa realmente aprecie, para que esses neurotransmissores sejam aumentados favoravelmente. Se você escolheu hábitos que te aumentam cortisol e adrenalina e você não está satisfeito, isso não está trazendo um real ganho completo, como poderia ser. Falando em neurotransmissor, qual que é o neurotransmissor associado à memória? Ele se chama acetilcolina. Essa acetilcolina pode ser melhorada tanto com essa mudança de hábitos que eu falei, quanto com remédios ou fitoterápicos. Por exemplo, um bastante conhecido se chama galantamina. Muita gente acha que é um remédio, mas ele é derivado de uma planta, então ele é um fitoterápico que é vendido como um remédio.
né? Afinal, ele é concentrado, ele é isolado. Quando a gente isola um princípio de uma planta, ela se torna um remédio, mas é derivado de uma planta. Essa medicação galantamina é vendida sob receita médica para pessoas que estão com a memória comprometida. Existem remédios mais potentes que a galantamina, que são o donepezil e a rivastigmina. Então, um jeito de uso é a gente começar com a galantamina e depois passar para esses outros dois, se for assim necessário. Além do mais, podemos associar com outras substâncias que também promovem um ganho na memória, por exemplo, o ômega 3, principalmente o que se chama DHA, alguns alimentos, óleo de cannabis, como eu falei em outro vídeo, esse óleo pode melhorar a ansiedade, o sono e a dor, e de forma indireta melhorar a memória. Enfim, é todo um conjunto, um complexo de atitudes e de prescrição de opções terapêuticas que a gente pode usar, e o médico tem esse arsenal na sua mão para usar de acordo com cada um. Espero ter ajudado com essas informações. Deixe aqui as suas dúvidas. Esse é um vídeo bem simples sobre a memória, sobre o que podemos fazer para melhorá-la, mas com as suas dúvidas a gente vai responder e assim ajudando um aos outros, porque a resposta de um contribui para o outro. Compartilhe as suas dúvidas e uma ótima semana!